São 7h05. A gente muda de assunto agora para te contar que uma goiana que voltou da China há 15 dias foi examinada no Hospital de Doenças Tropicais por suspeita de coronavírus. O atendimento foi ontem à noite. A mulher de 63 anos chegou ao Hospital de Doenças Tropicais no início da noite de ontem, dirigindo o próprio carro. A paciente foi colocada em um leito isolado no HDT até que todos os exames sejam concluídos. A mulher disse para os médicos do Hospital de Doenças Tropicais que decidiu procurar o HDT porque há mais de 15 dias esteve na China e, ao voltar para o Brasil, ela estava com tosse e com dificuldades para respirar. A mulher procurou um primeiro atendimento com um otorrino. Como os sintomas não passaram, a paciente foi até uma unidade pública de saúde de Senador Canedo. Como ela esteve na China, os médicos de Senador Canedo comunicaram à Secretaria Estadual da Saúde. É considerado um caso suspeito de coronavírus pessoas que visitaram a China nos últimos 14 dias e apresentem tosse, febre, dor no peito e dificuldade para respirar. O Ministério da Saúde já foi comunicado da suspeita de coronavírus em Goiás, mas a Secretaria Estadual da Saúde acredita que o caso será descartado. Pelos sintomas apresentados, que ela apresentou, ela não tem nem o mínimo necessário para ser considerado um caso suspeito. Por isso, pelas nossas avaliações, não é, mas nós estamos mesmo assim remetendo ao Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde ele já deve apresentar esse caso como excluído. É uma preocupação mundial e a gente continua falando sobre esse assunto, o caso da goiana que foi examinada no HDT com suspeita de coronavírus. Felizmente foi descartada essa suspeita e nós estamos agora ao vivo com a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual, Flúvia Amorim, para esclarecer um pouco mais sobre essa situação. Esse caso foi descartado, felizmente. Eu queria que você contasse para a gente qual foi a situação dessa paciente e o que levou a essa suspeita. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Na verdade, ele está vivendo uma situação que não é nova, porque nós vivemos algo muito parecido em 2009 com a pandemia do H1N1, quando teve aquela grande pandemia. Então, é muito semelhante ao que a gente viveu. E o que a gente tem hoje de definição de casos, de protocolos, estão baseados nos casos que aconteceram na China, principalmente. Bom, em relação a esse caso em específico, primeiro, ele não tem o mínimo necessário para entrar como um caso suspeito. Então, hoje, pelo Ministério da Saúde, o que é um caso suspeito? A pessoa que apresente febre, obrigatoriamente febre, e mais um sintoma respiratório, que pode ser tosse, dificuldade para respirar, e que obrigatoriamente esteve no local com transmissão da doença. Hoje, o local que a gente tem transmissão sustentada é a China. Isso pode mudar da agora para frente. Então, por que ela procurou o serviço? Primeiro, porque ela veio de um local, ela veio de Macau, que é uma região autônoma, mas ali, fronteira com a China, e ela voltou com sintomas respiratórios muito leves, tanto que inicialmente ela nem procurou o serviço, ela procurou o serviço de saúde depois. E depois de procurar algum serviço de saúde, já foi orientada. Não, então vai para o HDT, como você veio dessa região, vai para o HDT. E isso é positivo, inclusive, Isso significa que as pessoas estão sensibilizadas e que os serviços estão atentos. Então, para nós, a gente tem esse lado muito positivo que a gente avalia. Então, quando ela chegou lá, foi feita toda uma avaliação, da sintomatologia, da história, dos locais que ela teve, e ela não tinha, por exemplo, febre, que é um critério, a gente fala sine qua non, obrigatório para que ele seja enquadrado em caso suspeito. Quando ela esteve em Macau, ainda não havia nem casos suspeitos da doença. Exatamente, porque ela relata que esteve em Macau em dezembro. Nessa época, lá em Macau, não tinha nem caso suspeito. Esse é mais um motivo pelo qual também ela não se enquadra como caso suspeito. Então, ela foi notificada, mas não enquadra como caso suspeito. Agora, Flúvia, ontem mesmo a gente comentava isso aqui no Bom Dia Goiás, que independente dessa confirmação, não está confirmado já, claro, que a gente tenha cuidados. E uma das formas mais simples de prevenir doenças é sempre lavando as mãos, e aí vale para qualquer situação. Manter higiene evita transmissão de bactérias. Giovana Dourado, parece simples, mas é importante até ensinar a lavar as mãos, Com certeza. Bom dia, Anderson, Suelen, a Flúvia também, todo mundo que está assistindo a gente. Tem muita gente que acha que sabe lavar as mãos e, na verdade, pode surpreender, porque tem técnica, Tem um jeito certo de lavar as mãos. Esse é um dos principais cuidados de higiene, é isso que a gente vai mostrar para vocês. A gente veio para o HGG.
Primeiro, essa caixa branca aqui, o que que é isso, gente? Isso aqui é educativo mesmo. A Fabrícia vai passar aqui na minha mão, é um gel isso, né, doutora? Ele é um gel que simula a sujeira. Então, a gente usa muito para fazer educação continuada, né, essa caixa. A gente passa o gel, quando você olhar ali, você vai ver... Vai levar aquele susto, porque a gente não vê a olho nu, né? Olha só. Bem fluorescente. O que brilha seria a sujeira. A sujeira que a gente colocou. E o desafio agora é fazer a higienização das mãos e remover toda essa sujeira. Então, tem o jeito certo. A doutora vai explicar para a gente agora. Vou até pedir para o Anderson segurar aqui para a gente o microfone enquanto a senhora me ensina. Quem está em casa também, ficar atento às dicas, né? Por favor, Anderson. Vamos lá. Começa por onde? O primeiro passo é molhar as mãos. O ideal é a gente ter uma torneira de acionamento automático, mas se a gente não tiver em casa, vocês vão ver que isso não vai ser um problema. A gente molha, vai colocar o sabão e você vai fazer movimentos que contempla toda a mão. Então a gente recomenda 5 movimentos com fricção em cada campo, né? Então você vai lavar a palma 5 vezes, vai lavar o dorso nas 2 mãos, sempre fazendo 5 movimentos. Entre os dedos, tá? Os polegares. Então a gente vai sempre contar 5 vezes. 5 de cada um. Entre os dedos, acho que eu já tinha lavado. Ponta dos dedos, tá? Pontinha dos dedos de novo. Das 2 mãos, né? Das 2 mãos. Pode fazer sempre... com braça não, tem que ter no mínimo... Uma higienização com água e sabão, ela demora de 30 a 60 segundos. Aqui que a gente só passa, faz de conta, não só vai lava levar a consciência, só. Agora, a hora de enxaguar também é importante, tem técnica. Sim. Então você vai enxaguar nessa posição da sujeira. A mão um pouco inclinada para cima, então. Por que a senhora não pôs a mão na torneira? Para a gente evitar a contaminação, né, da mão novamente. Então, se eu tenho uma torneira de acionamento automático, ou seja, por pedal, eu já não vou contaminar minha mão. Mas se em casa a gente não tem, ou você está no restaurante e não tem, o que você faz? Seca a sua mão e o papel que você usou para secar, você vai usar para fechar a torneira. Tá? Então, você evita de tocar a sujeira que ficou lá na torneira quando você estava fazendo. E aí, esses cuidados, eles são essenciais para a vida, né? Diante aí do medo que todo mundo está do coronavírus, vale para H1N1, para as gripes. E onde está o perigo? Onde é que no dia a dia a gente acaba encostando ou a gente acaba se colocando em risco de contaminação? Se a gente pensa em transmissão respiratória, quando a gente fala, tosse ou espirra, a gente emite partículas. Essas partículas elas podem ir até 2 metros de distância. E elas vão se precipitar. Então, você encosta numa mesa, você encosta numa bancada, pega no ônibus e você contamina as suas mãos. Nessa hora. Aí tem que chegar o mais próximo possível e lavar a mão. E lavar a mão. Se você não tem disponível água e sabão, desde que a sua mão não tenha sujeira visível, você pode fazer a higienização com álcool gel. Tá? Agora, para a gente encerrar aqui, Anderson e Sueli, as máscaras, né? Essa máscara branquinha e essa máscara azulzinha. Essa máscara branca, que é a que a gente mais vê para todo lado, quem deve usar e como usar? A máscara ela vai ser usada em alguns ambientes pelo profissional de saúde. E quando a gente pensa no paciente, é pelo paciente que está com sintomas quando ele vai para um lugar aglomerado, né? Então é importante que você coloque a máscara de maneira correta, faça a vedação. Máscara que fica aqui embaixo não adianta nada. Tá? A máscara, ela deve ser usada então só pela pessoa sintomática e ela deve ser trocada, tá, gente? Então, se a pessoa estiver tossindo muito, espirrando muito, a cada 30 minutos ela faz troca da máscara. Ok, muito obrigada pelas dicas. Então, pessoal que quer rever, vai lá no nosso portal daqui a pouquinho, g1.com.br/Goiás, que vai ter toda essa aula aqui. Muito obrigada, viu, doutora Gleicimar? Obrigada, Fabrícia, também. E são dicas, assim, para a vida, como eu disse, né, Anderson e Sueli, eu estou até com um papelzinho aqui na mão, ó, para você lembrar. Se você lavou a mão, não me venha sujar a mão de novo aqui, ó, porque tem contaminação. A maçaneta também, esses cuidados são importantes, cada um cuidando aí da sua saúde e da de todo mundo que está perto, né? Volto aí com vocês. É isso mesmo, Giovana, ensinar inclusive a garotada a fazer isso também, né? É muito importante para eles terem um pouquinho de paciência, parar a brincadeira para poder fazer isso. A gente continua a nossa conversa com a Superintendente Estadual de Saúde, Flúvia Morim. Flúvia, inclusive, tem dúvidas aqui do Carlos Hernani e do Aldo Lima com relação a remédios
que possam aí evitar que as pessoas possam ser contaminadas com coronavírus. A gente viu uma prevenção importantíssima e tem remédio também? Não tem tratamento específico, nem para tratar o caso e nem para prevenir, diferente de algumas outras doenças. Mas assim, existem formas de prevenção, que é como, por exemplo, foi mostrado aqui, que é importantíssimo hoje, que é a lavagem das mãos. Flúvia, também chegou aqui uma pergunta, um telespectador perguntando, querendo saber o seguinte: é um grupo de vírus inéditos, tem registro antecedente, como que as pessoas devem se portar daqui para frente, porque os casos estão lá na China, mas começam a se espalhar pelo mundo inteiro, né? Aqui em Minas, que é um estado, nós temos um estado vizinho já com notificação de caso suspeito. Como que a gente deve se comportar diante dessa realidade hoje? Bom, primeiro, a família do coronavírus é uma família grande, digamos assim. Então, os primeiros vírus foram descobertos em 1960, então não é um vírus novo. O que acontece é que eles por ser um vírus que a gente chama RNA, ele tem uma capacidade de sofrer mutação, ele modificar a sua estrutura. Então, o coronavírus que está circulando agora, a gente está chamando de novo coronavírus, porque é como se fosse um novo subtipo desse vírus, né? Mas a família corona já é conhecida há muito tempo. Inclusive, nós tivemos a SARS, né, em 2002, na Ásia, tivemos a MERS, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, em 2012, também causado pelo coronavírus. Então, existe já um conhecimento prévio dessa família de vírus. Nesse caso, o índice de mortalidade é preocupante ou não? Hoje, pelos dados que nós temos hoje, né, a letalidade que a gente fala, né, a quantidade de pessoas que morrem em decorrência da doença, está em cerca de 2%. Eu vou fazer uma comparação. Exemplo, a febre amarela, que é uma doença conhecida nossa aqui no Brasil, a letalidade é 30%. Então, hoje, os dados que nós temos nos mostram a letalidade baixa. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente segue acompanhando isso com muita atenção e principalmente trazendo os esclarecimentos necessários para que possamos fazer a prevenção. Obrigada pela participação aqui no Bom Dia Goiás.